eu já quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 4. Salmo de número 4, tá? Salmo de número 4. Eu quero ler com vocês todo o Salmo de número 4, apesar de também hoje darmos ênfase não só ao Salmo de número 4, mas ao Salmo de número 62. Mas agora faremos a leitura de todo o Salmo de número 4, tá? Para o mestre de música com instrumentos de cordas, Salmo davídico. Por gentileza, acompanhe uma pessoa que está do seu lado, porventura esteja sem a Bíblia. Compartilhe a Bíblia com essa pessoa, caso tenha alguém do seu lado que está sem a Bíblia. É muito importante você, que é membro da igreja, perceber se existe alguma pessoa do seu lado que está sem as Escrituras, para que todos nós possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Acompanhe, então, na sua Bíblia, a leitura do Salmo de número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da tua palavra lida, nós pedimos ao Senhor que tenha compaixão de nós, que o Senhor venha nos dar iluminação para o nosso espírito, para a nossa alma, para as nossas mentes, a fim de que venhamos compreender corretamente a tua palavra. Ó Deus, perdoe as nossas ofensas, continue nos desafiando por meio da tua palavra. Capacite, meu Deus, a fim de que eu possa, Deus, trazer a tua palavra à tua igreja de maneira a glorificar o teu santo nome. É assim que oramos, a dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, mais uma vez, o Salmo nos leva a confiar, a ter esperança, segurança no Senhor. Até agora, nesses últimos domingos, desde o último domingo do mês de setembro, nós temos meditado nos Salmos. Nós já aprendemos com o primeiro Salmo, o Salmo de número 1, um salmo didático, um salmo de sabedoria, a respeito dos dois caminhos. O caminho da confiança, da dependência de Deus, e o caminho da arrogância, do orgulho. Também aprendemos no salmo de número 90, com a oração de Moisés, um dos salmos mais antigos, a cultivar um relacionamento de dependência com Deus, a ponto de desejar viver uma vida para a glória do Senhor. Por meio do Salmo de 136, nós aprendemos por meio desse salmo de louvor, por este hino, a cultivar uma confiança e uma gratidão a Deus. O Salmo de número 23, aprendemos com esse salmo, um dos salmos mais conhecidos de todos o saltério,
um salmo de confiança em Deus, a louvar a Deus pelo cuidado e pela honra que o Senhor nos dá. No Salmo de número 74, um salmo de lamento, aprendemos a clamar a Deus e a depender da provisão, da intervenção do Senhor. No Salmo de número 119, o maior de todos os salmos e o maior capítulo de todas as Escrituras, aprendemos com o salmista a reverenciar mais a Deus por meio da sua palavra, a cultivar um relacionamento de intimidade com o Senhor, reconhecendo a preciosidade da sua palavra revelada. O Salmo 119, então, dedicado à palavra de Deus, exaltar a palavra de Deus, o Deus da palavra, por meio da sua palavra. O Salmo de número 32, um salmo de ações de graças. E aprendemos com este salmo e com o salmista a valorizar, a agradecer a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Aprendemos a realmente a valorizar na nossa vida o quanto o pecado perdoado é importante. E no último domingo, antes do final de semana que celebramos os 15 anos de aniversário da nossa igreja, nós meditamos no Salmo de número 65. Salmo este, que é também um salmo de ações de graças. E nós tivemos e aprendemos outros bons motivos para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor, em favor do seu povo. Aproveitando este breve resumo dos salmos que nós aprendemos até agora, nesses últimos domingos, eu não sei se você tem se lembrado por que nós começamos a estudar salmos. Este ano é um ano que já está se acabando. Estamos chegando próximo do último mês do ano de 2016. Mas este ano de 2016 é um ano em que nós separamos como igreja para enfatizar a intimidade com Deus. Intimidade essa necessária para que tenhamos mais maturidade na nossa vida cristã. Esse ano de 2016 é um ano em que nós como igreja temos enfatizado uma vida de intimidade com Deus. Um avivamento real que vem pela intimidade com Deus. Uma transformação de corações, de vidas, por meio do relacionamento pessoal com Deus. E todos os salmos, inclusive esses que nós nos lembramos agora, e esses quais nós vamos estudar agora, que é o Salmo de número 4 e número 62, todos os salmos refletem muito bem e nos motivam a cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Todos os salmos nos apresentam o relacionamento pessoal do homem pecador e limitado com um Deus gracioso e poderoso. Todos os salmos têm como alvo central mostrar para o povo de Deus este relacionamento de um homem pecador e limitado com um Deus gracioso e poderoso. E não é diferente com o Salmo de número 4 e número 62. Esses salmos, apesar de estarem bem distantes na contagem dos salmos, são salmos que têm um conteúdo muito próximo. O Salmo de número 4 faz parte de um contexto em que o salmista, desde o capítulo número 3, tem mostrado o seu clamor, a sua angústia, as suas dificuldades para Deus. E chega no Salmo de número 4, no Salmo de número 5, mostrando esta confiança e essa esperança que há no Senhor. Da mesma forma, o Salmo de número 62, ele faz parte de um contexto que inclui o Salmo 60 e o Salmo 61, em que o salmista Davi também, da mesma forma, clama ao Senhor pelos seus inimigos, pela dificuldade que ele tem passado, pelas perseguições, pela opressão. E ele chega no Salmo de número 62 e canta
a confiança que ele tem no Senhor. Confiança essa fruto de um relacionamento pessoal com Deus. Irmãos, não alcançamos maturidade no relacionamento com Deus somente participando de eventos formais da igreja. Nós cultivamos maturidade, alcançamos maturidade no nosso relacionamento com Deus à medida em que cultivamos uma vida de conhecimento do seu poder, de confiança na sua intervenção, de dependência da sua provisão. É esta maturidade que nós como igreja precisamos, que eu e você precisamos. Não basta apenas um conhecimento teórico das Escrituras. Nós precisamos de ter uma vida intensa de dependência com Deus. E quando eu falo de vida intensa de dependência de Deus ou com Deus, eu não falo de você necessariamente ter que ler a Bíblia toda no ano. Algo muito bom. É um método muito bom. Mas não é isso que resume uma vida de dependência. Uma vida de dependência é uma vida que, à medida que as dificuldades, as circunstâncias da vida vão se apresentando, nós vamos nos colocando diante de Deus, pelo conhecimento da sua palavra, e sujeitando os nossos corações para lidarmos com as questões da vida de maneira que o Senhor, ou de maneira que atenda aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio da sua palavra. É assim que nós vamos alcançando maturidade. É assim que nós vamos alcançando um relacionamento íntimo com o Senhor. Relacionamento íntimo com o Senhor não tem nada a ver com pessoas que são perfeitas e não têm limitações e pecados a serem tratados por Deus. Se fosse assim, nenhum de nós, inclusive os salmistas, não teriam condição alguma de ter uma vida de intimidade e relacionamento pessoal com Deus. Esta graça que nos alcançou, nos deu esse acesso ao relacionamento com Deus, não por quem nós somos, mas por quem Ele é e por aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Então, o relacionamento de intimidade com Deus não depende do quanto você já faz tudo aquilo que Deus espera, mas do quanto você está disposto a observar o que Deus tem proposto para a sua vida. Quando nós lidamos com esses dois salmos, salmos de confiança, salmo que o salmista Davi, o rei Davi, o profeta Davi, se coloca na dependência do Senhor, nós precisamos perceber que as circunstâncias da vida de Davi o conduziam a depender mais e mais do Senhor. E quanto mais ele dependia do Senhor, mais ele conhecia o Senhor. E quanto mais ele conhecia o Senhor, menos ele oscilava diante dos desafios da vida. É muito importante nós percebermos, irmãos, que este salmista, o rei Davi, ainda que fosse um homem temente ao Senhor, ele era um homem de carne e osso como nós somos. Ele era um homem que sentia as dificuldades da vida. É um homem que tinha medo, apesar de toda a sua coragem, apesar de todo o seu ímpeto de expansão do reino. Ele era um homem limitado. Ele tinha os seus medos, tinha suas angústias, os seus sofrimentos. E também tinha os seus pecados, como nós já vimos em outras ocasiões. Mas o que é mais importante nós percebermos, e começarmos a perceber com esses dois salmos, é que a intimidade com Deus se expressa pela confiança nele e não em si mesmo ou nas circunstâncias. Se nós pegarmos os versos de número 1 e 3 do capítulo 4 e os versos de número 1, 2, 5 a 7 do capítulo 62, que eu quero ler com vocês agora, nós vamos ver esta confiança expressa nesses versos. Essa intimidade com Deus que se expressava por meio de uma confiança que Davi traz por meio dos seus salmos. Capítulo 4, versos 1 e 3. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar.
capítulo 62, versos 1 e 2 e dos versos 5 ao 7. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Queridos, expressões como essa, descanso, salvação, rocha, torre, são expressões nítidas que o salmista traz para mostrar o quanto ele dependia e estava protegido pelo Senhor. É muito importante nós percebermos, irmãos, que a angústia de Davi era real. Era tão real que nós podemos ver no capítulo 4, verso de número 2, e no capítulo 62, verso de números 3 e 4, a sua angústia. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Este cenário era o cenário de angústia que Davi estava passando. E apesar de toda essa angústia, de todo este medo, de todo esse sofrimento, de toda essa dificuldade, de toda essa opressão, o que nós vemos nos versos anteriores que nós lemos é que a confiança de Davi não estava nas circunstâncias. A confiança de Davi, a sua segurança, a sua esperança não estava em si mesmo. Não estava nas suas muitas conquistas. Não estava no seu império, no seu reino. Mas estava em Deus. Talvez muitos aqui não estejam passando, por momentos tão difíceis quanto Davi estava passando. Talvez muitos aqui estejam passando por questões que ameaçam de fato a sua integridade física, a sua integridade familiar, talvez a sua integridade profissional, o seu sustento. Mas é bem verdade que alguns aqui têm passado. Talvez não da intensidade que Davi estava passando, mas por momentos difíceis. Por vários momentos nós temos nos lembrado dos nossos irmãos que têm passado momentos difíceis de enfermidade. Momentos que trazem angústia. Alguns irmãos que têm passado nos negócios pressões e opressões e têm colhido dificuldades por não se corromperem. Independente de qual seja o nível, o grau da sua aflição, da sua angústia, ou até mesmo se você não tem passado por esses momentos, graças ao Senhor, é muito importante nós percebermos e aprendermos com o Salmo e com o salmista, de que nós, de fato, como igreja, precisamos cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor, a fim de que nós tenhamos condições de enfrentar as circunstâncias adversas que nos alcançam, sem deixarmos de dar glória ao Senhor, sem deixarmos de honrar o Senhor, sem deixarmos de confiar no Senhor, sem deixarmos de ter esperança no Senhor. Se existem questões que nos ameaçam a ter uma fé fragilizada, são circunstâncias que abalam a nossa integridade física, familiar, pessoal. Davi estava passando por momentos difíceis. A sua vida estava sendo ameaçada. Inimigos estavam se levantando contra ele.
E não inimigos qualquer, reis poderosos. Alguns até dentro da sua própria casa, intentando contra a sua vida, tentando matá-lo. E não só isso, tentando reduzir ou manchar o seu governo, tirar a sua autoridade, minando a sua vida. E aí, diante dessas dificuldades, nós nos deparamos com este homem falando e expressando a sua confiança, cantando a sua confiança em Deus. Cantando a proteção que ele cria e que ele tinha certeza que Deus o dava. É muito importante nós percebermos, irmãos, a situação de Davi e trazermos para a nossa realidade, a fim de nós percebermos o quanto nós somos íntimos de Deus e o quanto nosso relacionamento de fato tem nos levado a uma maturidade tal para que nós possamos enfrentar as nossas crises pessoais de maneira a reconhecer que estamos sendo cuidados, protegidos e sustentados por Deus. Uma das primeiras coisas que crentes imaturos deixam de fazer é congregar. Sabe por quê? Porque estão mais centrados na circunstância do que no relacionamento com Deus. Eu não quero aqui criar rótulos, porque não é esse o alvo do povo de Deus e da palavra do Senhor. Mas nós precisamos avaliar o quanto muitas vezes nós deixamos o congregar porque estamos simplesmente focados nas circunstâncias adversas, que de fato são adversas mesmo. Nós não estamos criando um rótulo, mas nós precisamos perceber o quanto nós temos que amadurecer no relacionamento com Deus. Quando deixamos de congregar, simplesmente porque algumas questões da vida têm nos tirado um certo comodismo, isso evidencia o quanto o nosso coração está focado nas circunstâncias e não no nosso relacionamento com Deus. Vários salmos têm nos ensinado a isso. Na nossa pequena revisão que fizemos dos salmos que aprendemos, temos mostrado que essa confiança, essa dependência de Deus, nos chama para esse relacionamento mais próximo com Ele, inclusive nas circunstâncias adversas. Se existe um exemplo muito claro de circunstâncias adversas, são enfermidades que vão minando a nossa vida aos poucos. E essa semana nós tivemos um testemunho que glorifica a Deus, por meio de um servo que serviu a igreja brasileira durante muitos anos, Russell Shedd. Nós não estamos aqui entronizando Russell Shedd, não estamos canonizando Russell Shedd, mas nós estamos glorificando a Deus pela vida deste homem, que aos 87 anos foi acometido de um câncer que foi minando a sua integridade física, o seu vigor, foi trazendo dores terríveis. Mas 2 dias antes, ou poucos dias antes dele falecer, com dores terríveis, já em casa, sabe qual foi o testemunho dele? Tem sido muito bom passar por este momento. Irmãos, porque este momento está me ensinando a desmamar deste mundo e aproveitar a presença de Deus Pai. Queridos, nós precisamos nos apropriar desse relacionamento com Deus, desta intimidade com Deus, que vai nos ajudar a não ficar focado nas circunstâncias, mas focado em quem é Deus, rocha, torre. Rocha, para aquela época, representava segurança, construções sólidas que protegiam dos ataques inimigos. Torre significava naquela época o ponto mais alto
dos muros fortificados, a fim de identificar as estratégias e os ataques inimigos que pudesse te dar condição de se proteger melhor contra os ataques do inimigo. São essas duas ilustrações que Davi está trazendo nesses dois salmos a respeito da pessoa de Deus. Davi não estava confiando numa ilusão. Davi não estava tendo esperança numa pessoa qualquer. Ele sabia com quem ele se relacionava. E apesar de ele estar passando por momentos difíceis, como o nosso irmão Russell Shedd passou durante poucos meses atrás, ele não estava focado nas circunstâncias. Ele sentia as dores e as dificuldades das circunstâncias. Mas ele não se esquecia da segurança que ele tinha, da esperança que ele tinha no relacionamento com Deus. Queridos, nós precisamos amadurecer enquanto as circunstâncias adversas não nos alcançam, para que quando elas nos alcançar, nós tenhamos condições não pelas nossas próprias forças, mas pela nossa dependência e intimidade com Deus, passarmos por essas circunstâncias de maneira mais segura, fortificados, não alienados, mas fortalecidos. Irmãos, nós precisamos perceber que nós, como igreja, hoje, temos um relacionamento que o mundo não pode nos dar, que é um relacionamento com o nosso Criador. Os nossos bens materiais, os nossos planos, as nossas projeções financeiras, a nossa família, não tem condições de dar aquilo que só Cristo dá para o seu povo, que é a estabilidade no relacionamento com o seu Criador, que vai além das circunstâncias. Quantos dos salmos nós temos estudado que tem nos chamado para isso? Irmãos, nós temos que nos preparar para os dias difíceis que virão. Nós temos sido lembrados que já não há mais tempo de brincarmos de cristão. Os dias estão se aproximando. E ao invés de você ficar com medo e amedrontado pelas muitas notícias que surgem nas redes sociais, de negócio no céu em Israel, e de profecia que o mundo está falando que vai acabar com o Rio de Janeiro, e ao invés de você ficar se apegando a essas conversas, ao invés de você ficar se amedrontando por essas questões, você precisa perceber que de fato os dias difíceis estão se aproximando, mas que nós temos uma arma, ou temos uma blindagem, que não vai nos impedir de passar por momentos difíceis, mas que vai nos ajudar a passar por esses momentos com solidez. Um dos textos que o nosso irmão Russell Shedd mencionou nesse último vídeo que ele fez de exortação, de pregação e de motivação para a Igreja de Cristo, porque o testemunho que nós recebemos de alguns pastores amigos é que quando eles foram visitar o Shedd, nos seus últimos dias de vida, o Shedd pregou para os pastores. E ele usou o texto de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. Depois eu quero te convidar a você ler esse texto. O mesmo texto que eu pude compartilhar também com a Teresa, em seus momentos antes de falecer, da esperança, da confiança, da segurança que o cristão tem em Jesus Cristo no relacionamento com Deus. E esse texto, resumindo, ele nos chama, o apóstolo Paulo também tinha muita propriedade para escrever isso, ele nos chama e ele nos ensina da seguinte forma: ainda que este sofrimento breve que eu estou passando seja difícil, não se compara com a glória daquilo que está por vir.
e que está reservada a mim e ao povo de Deus. Ainda que esta velha casa, ou seja, ainda que neste corpo nós soframos aflições, o que o apóstolo Paulo está falando, ratificando e reforçando aquilo que o salmista Davi está falando aqui, é que as circunstâncias são difíceis, mas ainda que nós soframos pelas circunstâncias, aquilo que nos aguarda nos motiva a prosseguir e nos dá solidez para a nossa caminhada. Foi sobre isso que o nosso irmão, o pastor Yuri, também nos motivou no último domingo. Irmãos, precisamos nos motivar no relacionamento com Deus. Precisamos nos aproximar e aprofundar a nossa intimidade com Deus, a fim de que quando passarmos pelas circunstâncias, não só individuais, mas coletivas, como já temos passado, por esse caos espiritual e por esse caos que nós enfrentamos nos nossos dia a dia, nós enfrentemos com segurança. A intimidade com Deus que Davi tinha foi expressa por meio deste cântico de confiança. Uma confiança que não estava nele mesmo, mas estava no Senhor. Esta intimidade também nos ensina algo precioso. A intimidade com Deus leva ao chamado para que outros confiem no Senhor. Não é a primeira vez que os Salmos têm nos ajudado a perceber isso. Quanto mais nós somos íntimos do Senhor, quanto mais nós dependemos de Deus, quanto mais nós somos levados a confiar no Senhor, mais nós percebemos o quanto há esperança, o quanto há segurança no Senhor, e mais nós somos impelidos pelo Espírito de Deus a anunciar esta esperança, esta confiança, este relacionamento pessoal com Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, irmãos, no capítulo 4, os versos 4 e 5, e no capítulo 62, os versos de número 8. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Capítulo 62, verso 8. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. O relacionamento de intimidade com Deus que Davi tinha, não só o sustentava nas circunstâncias adversas, como motivava ele a anunciar, inclusive para os seus próprios inimigos, e a orar pelos seus inimigos, para que eles pudessem conhecer a confiança e a esperança que ele tinha no relacionamento com Deus. Não é a primeira vez, irmãos, que nós temos aprendido com os Salmos o quanto a intimidade com Deus nos leva a proclamar este relacionamento para aqueles que ainda não têm. Irmãos, nós precisamos perceber que só vamos cumprir a nossa missão, só vamos cumprir o ID de Cristo como igreja, como povo de Deus nesta era, o povo de Deus da nova aliança. Só vamos cumprir a missão quando de fato nós dependermos de Deus. Davi estava anunciando essa confiança para pessoas, inclusive, que perseguiam a ele. E muitas vezes nós não temos a ousadia de anunciar esta confiança, até mesmo para aqueles que são os nossos amigos, com medo da rejeição, com medo de ser zombado. Davi não estava importando-se muito com a sua imagem, mas estava se importando com a glória de Deus. Porque esse salmo de confiança não ressalta a vida de Davi, mas ressalta a pessoa de Deus que tem crédito suficiente para fazer com que Davi
se debruçasse, se derramasse, descansasse nele. E é sobre esse descanso, é sobre este relacionamento de segurança, é sobre esse relacionamento de estabilidade que Davi estava anunciando e chamando os perdidos para participar. Olha que interessante. Ele estava falando para que as pessoas pudessem ter um relacionamento com Deus semelhante a um justo, a fim de que pudesse experimentar esta estabilidade. Olha aqui, ofereça os sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Davi estava falando isso para os inimigos. No seu salmo, ele estava se expressando para os seus inimigos. É como se ele estivesse falando, ao invés de vocês viverem esta vida de arrogância, ao invés de vocês ficarem tentando me atormentar, de fato vocês me afligem, mas vocês não conseguem me destruir, me abalar, porque minha confiança não está em mim, não está no meu reino, está no Senhor. Ao invés de vocês fazerem isso, confie nesse Deus também. Passe a ter uma vida de justiça pautada nele, baseada nele, não em vocês. Eu convido vocês a cultivar um relacionamento de dependência, de culto a Deus. Então vale muito a pena nós percebermos que esse relacionamento de confiança que nós estamos cultivando com Deus não pode ficar só para a gente. Nós precisamos perceber que essa intimidade com Deus nos leva a anunciar esta mesma confiança para outros que tanto precisam. É por isso que nós evangelizamos. É por isso que nós queremos que vidas sejam alcançadas. Não porque nos achamos melhores, mas porque nós sabemos que elas precisam daquilo que um dia nós também estávamos buscando e um dia encontramos em Cristo Jesus, no nosso relacionamento com Deus. Vocês percebem? A religiosidade não é capaz de nos levar a esse relacionamento pessoal com Deus. Mas o nosso relacionamento em Cristo Jesus, a nossa dependência, a nossa confissão de pecados, a nossa confiança no Senhor, nos leva a ter esta vida de estabilidade e nos motiva a levar outros a ter esta mesma vida. A intimidade com Deus que Davi cultivava, ela também promovia e promove um testemunho de sabedoria e esperança. Além de fortificar nos momentos difíceis, além de motivar a anunciar para outros, a intimidade que Davi tinha com Deus promovia um testemunho que glorificava o nome do Senhor. O relacionamento de Davi com Deus era visto pelos seus inimigos e pelo próprio povo de Israel. E o povo via, através de Davi, através do relacionamento de Davi com Deus, de Deus com Davi, o quanto há esperança para aqueles que confiam no Senhor. O nosso testemunho vai de fato ter poder, o nosso testemunho de fato vai alcançar os corações de vidas quando as pessoas começarem a ver em nós uma esperança real, não religiosa. É a partir desse momento que nós vamos deixar de parar de convidar as pessoas para virem à igreja e a se relacionarem com Cristo, como nós estamos começando e caminhando neste relacionamento. Vocês estão entendendo? Conseguem perceber, irmãos? O nosso testemunho, de fato, vai ter este poder, vai cumprir o ministério do Espírito Santo em nossas vidas, à medida que este testemunho for reflexo de uma vida de intimidade tal, que mostra para as pessoas o quanto nós esperamos realmente em Cristo, em Deus. É muito mais do que convidar as pessoas para estarem na igreja, mas para andarem conosco, caminharem conosco, juntos caminharmos com Cristo. As pessoas precisam perceber que a nossa vida, o nosso culto, não se limita a um domingo à noite. Mas o nosso culto é diário.
E o nosso culto nos leva a tomar decisões. E ainda que algumas decisões nos tragam consequências difíceis, como Davi estava passando, as pessoas precisam ver o quanto Deus está nos sustentando, o quanto Deus está nos provendo, o quanto Deus está nos livrando, e o quanto Deus, até mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, não está nos desamparando. As pessoas precisam ver que as circunstâncias, ainda que sejam difíceis, não nos rouba a esperança. Percebam? Eu quero caminhar para o final, lendo os trechos do capítulo 4, os versos 6 a 8, e do capítulo 62, os versos 9 a 12. O salmista Davi, nesses dois salmos, ele caminha para o desfecho, mostrando a esperança que ele tinha no relacionamento com Deus, e que hoje nós temos também neste relacionamento em Cristo. Capítulo 4, verso 6 em diante. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. O que significa isso? Faz, Senhor, a tua bondade prevalecer em nossas vidas. Faz com que ela seja nítida em nossas vidas. Traga a sua bondade de maneira nítida, visível. Da mesma forma que uma pessoa alegre expressa na sua face a sua alegria, nós, o povo de Deus, podemos crer e podemos pedir que a bondade de Deus venha resplandecer em nossas vidas, que a bondade de Deus venha se manifestar, se tornar visível através de nós e em nós. O testemunho de esperança de Davi não estava nas circunstâncias, estava no relacionamento com Deus, estava na pessoa de Deus. E ele continua: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que o daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Sabe o que isso significa, irmãos? Quando nós passamos por injustiças, por toda essa carga tributária, temos visto toda essa roubalheira em nosso país, temos sido afrontados por toda a injustiça. E aí nós olhamos para a nossa tentativa de andarmos e caminharmos na justiça de Deus. E aí, ao invés de vacilarmos e começarmos a querer ceder para ganhar benefícios próprios, nós precisamos aprender com Davi a se alegrar no nosso relacionamento de confiança e esperança no Senhor. Relacionamento esse que é muito melhor do que todos os benefícios trazidos pela corrupção. O que Davi estava falando era justamente isso. Esses que estão aí com suas lavouras de trigo e vinho, que estão prevalecendo, estão prosperando aparentemente por causa da sua corrupção, o meu relacionamento com o Senhor, a minha estabilidade, a minha confiança, a minha esperança no Senhor é muito mais valorosa do que o resultado deles. Quando nós aplicamos isso no nosso dia a dia, isso nos motiva, inclusive, para enfrentarmos dificuldades no trabalho, as injustiças no trabalho. Quando nós vemos alguns patrões corruptos, alguns patrões que esfolam os funcionários, e aí quando nós nos deparamos nessa situação como empregados, isso nos motiva a prosseguir, porque nós sabemos que as circunstâncias adversas não são capazes de nos tirar a esperança de um relacionamento estável, a nossa confiança no Senhor. Nós entendemos que Deus permite sim essas circunstâncias em nossas vidas, a fim de que nós venhamos depender cada vez mais dEle. Ninguém de nós gosta de passar por dificuldades, mas todos nós podemos crescer no nosso relacionamento na dependência de Deus quando passamos pelas dificuldades. A esperança. Eu confesso a você que muitas vezes
por causa do meu pecado, por causa do meu imediatismo, como nós temos compartilhado. Às vezes eu olho para algumas situações e eu falo assim, puxa vida, desanima. E olha que eu não tenho passado por adversidade. Olha que eu posso louvar a Deus pelas provisões, pelas bênçãos que tem derramado na minha vida e na vida da minha família. E você provavelmente, assim como eu, também tem essa mesma tendência. De quando algumas coisas não te agradam, você fica assim, puxa vida. E às vezes essas questões têm capacidade de muitas vezes nos tirar, nos inquietar de maneira que não precisava. E quando nós percebemos isso, Senhor, eu preciso depender mais do Senhor. Eu preciso ser mais grato por aquilo que o Senhor já está fazendo, e eu preciso perceber o quanto há esperança, o quanto eu estou seguro no Senhor. Se nas pequenas coisas nós tendemos a mostrar a nossa insatisfação, a nossa falta de confiança, o nosso medo, muito bem expresso também pelo pastor Yuri no último domingo. Se nas pequenas coisas nós temos medo, quanto mais as grandes adversidades que podem nos alcançar. Perceba a importância de termos um relacionamento estável, íntimo, vivo com o nosso Deus, que vai além das paredes de um templo, além de um domingo à noite. Precisamos, irmãos. É isso que nos sustenta. É isso que nos traz o vigor. É esta fé que nos faz prosseguir. E ele continua. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Apesar de todas as dificuldades, que têm a capacidade de me tirar o sono, me inquietar, me perturbar, por causa da segurança que eu tenho no Senhor, eu posso descansar. Por causa da estabilidade que o Senhor me dá, por causa da tua fidelidade, por causa dos teus cuidados, da tua provisão, ainda que eu esteja sofrendo de verdade, eu posso descansar. É o mesmo testemunho do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro na sua primeira carta, motivando a igreja de Cristo a passar pelas perseguições de maneira confiante. De Tiago, que abre a sua carta, nos motivando a passar por todo momento de provação, porque através desse momento de provação é que nós somos lapidados, nós vamos perseverar e nós vamos continuar na fé em Cristo. Davi estava mostrando exatamente isso. Eu posso deitar, eu posso descansar, porque a minha esperança não está na circunstância. A esperança está no Senhor, em quem eu confio. Amém, igreja? E aí chegamos no capítulo 62, os versos 9 a 12. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. O salmista Davi termina o capítulo de número 62. Depois de expressar toda a sua confiança, depois de mostrar toda a estabilidade que ele tem no Senhor, depois de testemunhar dessa esperança e dessa confiança em Deus, ele termina fazendo um contraste entre o Deus gracioso, o Deus poderoso, com o homem pecador e o homem limitado. Apesar das nossas limitações que nós vemos aqui, que na balança de Deus,
não causa nenhuma alteração, apesar de toda a nossa insignificância, apesar de toda a nossa efemeridade, do quanto nós somos passageiros, o salmista reconhece o poder de Deus. Sabe o que ele está terminando nesse Salmo 62? Mostrando. Nós, de fato, somos limitados. Nós, de fato, somos muito passageiros. Inclusive, as circunstâncias difíceis que eu estou passando, elas também são passageiras. Ainda que me machuque, são passageiras. Mas uma coisa não é passageiro. E é nisso que eu me apego. No poder de Deus. Na fidelidade de Deus. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, estará a fidelidade. O pecado e a arrogância dos inimigos e incrédulos são confrontados e orientados a um novo rumo pelo testemunho de Davi em depender, confiar e descansar no seu relacionamento com Deus. Irmãos, nós podemos, por essa intimidade com Deus, não só sermos sustentados, como proclamarmos essa confiança aos perdidos e testemunharmos do quanto essa esperança não é só de boca, mas do quanto essa esperança é viva e glorifica a Deus por meio das nossas vidas. Feche seus olhos. Chegamos ao final da nossa meditação. Há esperança. Louvado seja Deus que usou esses homens, limitados como nós, pecadores como nós, para nos trazer as bênçãos que existem no relacionamento com Ele. Feche seus olhos, ore ao Senhor agora. Assim como eu acredito que você também precisa, às vezes, se arrepender da incredulidade e da autoconfiança que veio ao nosso coração em certos momentos. Às vezes na resolução de um conflito familiar, às vezes na solução de um conflito nos negócios. Eu confesso a Deus, e eu acredito que você também pode confessar, que muitas vezes eu quero acreditar nos meus meios, nos meus recursos. Nós precisamos nos arrepender disso. Eu me arrependo disso e eu quero que você também, eu quero te convidar a se arrepender dessa incredulidade, dessa autoconfiança que muitas vezes chega ao nosso coração. Nós precisamos confiar somente no poder de Deus para a condução da nossa vida. E para isso nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus e tomar as nossas decisões segundo a palavra de Deus, não segundo aquilo que nós achamos ou que o mundo acha. Peça a Deus para que de fato você confie exclusivamente no poder dele. E peça a Deus também. Vamos pedir para Deus, para que nós possamos, para que eu, você, nós possamos compartilhar com os outros a esperança que há no relacionamento com Deus. Senhor, neste exato momento, mais uma vez nós lhe agradecemos. Lhe agradecemos, ó Deus, por este relacionamento pessoal que o Senhor nos possibilitou e nos permitiu ter com o Senhor, por meio de Jesus Cristo. Assim como teu servo Davi
de muitos e muitos e muitos séculos atrás, aprendeu a cultivar a confiança no Senhor, a ter um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Hoje também nós temos esse privilégio em Cristo Jesus, de termos um relacionamento pessoal com o Senhor, a fim de nós não precisarmos mais de uma religião, de uma instituição, para intermediar o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo, que nos deu livre acesso ao Senhor. Obrigado, Deus, porque, apesar de quem nós somos, nós podemos, ó Deus, ter segurança. Apesar da nossa limitação, apesar do nosso pecado, nós temos segurança na Tua graça, no Teu poder. Ó Deus, me ajude, nos ajude como igreja a viver cada dia mais a nossa família, esta confiança, a fim de nós resolvermos os nossos conflitos baseados e pautados nesta confiança. Ajude-me e ajude-nos, ó Deus, a levar essa esperança, esta confiança para os nossos relacionamentos profissionais, a fim de que nós venhamos refletir a Tua glória por meio das nossas decisões, dos negócios, no nosso meio profissional. Ajude-nos, ó Deus, a expressar esta confiança, a expressar esta segurança, essa esperança para aqueles que ainda não temem ao Senhor, inclusive, ó Deus, para aqueles que nos perseguem e nos prejudicam. Eu confesso e nós confessamos que a nós mesmos é muito difícil fazer isso, ó Deus, porque nós somos egoístas, nós somos imediatistas. Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, para me ajudar, para nos ajudar como igreja do Senhor, a proclamar, a testemunhar da confiança que nós temos em Cristo, a fim de que outros possam ser impactados pelo Teu poder, pela Tua fidelidade. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Nós confiamos no Senhor e queremos viver por esta confiança para a glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.